Para esse episódio do Na Boa, eu vou fazer uma pequena alteração na expressão juntando a fome com a vontade de comer para juntando a fome com quem tem o que comer. Considerado o Tinder dos alimentos e reconhecido pela World Food Program, o Programa Mundial de Alimentos da ONU, o movimento Fome de Tudo consegue unir o poder público, o setor privado e a sociedade para solucionar um problema antigo, mundial, mas de difícil solução: a fome. Ou será que não é tão difícil assim? Bom, quem vai explicar isso melhor é a Úrsula Corona, fundadora do movimento. Úrsula, obrigada por estar aqui com a gente. A gente está ensaiando esse encontro, esse bate-papo já tem um tempo e que bom que ele está acontecendo. É muito bom quando tem pessoas que querem falar de um tema que é cirúrgico, né? E não é de agora, infelizmente, e também não é só brasileiro. Então, quando a gente fala de fome, a gente fala de mais de 800 milhões de pessoas no mundo que passam fome, um prejuízo econômico, o lixo, né? Toda a comida que vai para o lixo representa mais de 2 trilhões de dólares. Então, assim, existe aí um hiato, mas que a gente tem que estudar de forma mais cirúrgica no sentido do que é para ser feito, porque o advocacy é importante para a gente construir política pública, porém, o que está sendo feito? E a gente tem desafios, falando do poder público, por exemplo, que chega no momento de governo, muda a bandeira partidária, e são 4 anos para implementar soluções, depois, de repente, tem mais uma mudança, e aí o projeto que vai sendo construído cai. Então, eu vejo assim, para quem que a gente tem que olhar? São para as pessoas. O que está sendo feito para elas? Então, esse é o nosso motivo, o movimento nasce nesse lugar, na pandemia, quando infinitas pessoas pediam ajuda com cesta básica, gás, e chegou um momento que foi insuficiente, a gente não conseguia ajudar todo mundo, e naquela mesma semana, o Rafa estava comentando, as pessoas que estavam unidas no Fome de Tudo eram principalmente amigos com o mesmo interesse de poder fazer alguma coisa mais sólida, né? Não apenas só dar um prato de comida, porque isso você não cria teoria de mudança. Nosso foco é muito além de ser assistencialista. A gente quer tentar trazer algo de forma mais estrutural. Então, sabe, entender o problema e dentro do problema trazer solução. O aplicativo nasce desse lugar. Imagina, no Brasil e em vários outros países, do lixo sanitário, né, que é o lixo, principalmente quando tem comida, tem que ser um lixo específico. E esse lixo é caro, paga-se por esse lixo. E na pandemia, e também no dia a dia, quando se tem desperdício, existe também prejuízo. Então, para o comerciante que paga esse lixo sanitário, ele também tem um custo. Para a população que não tem comida também. Então, assim, existiu ali um ponto de interesse. Falar, peraí, o que está acontecendo aqui? Você está tendo prejuízo porque está sobrando comida, e você está tendo problemas ainda maiores porque não tem comida no prato. E aí nasce essa vontade de fazer essa conexão, só que foi muito além. A gente percebeu que a gente gerava dados, que a gente levava benefícios para todos os lados. Então, ali você entende que existe um modelo concreto de ação eficiente e a gente já está rodando há 4 anos. Bom, mas como que surgiu essa vontade mesmo, né? Eu acho interessante porque você vem de um contexto profissional que não necessariamente está diretamente ligado, né, com as questões sociais. Você já é atriz há muito tempo. E aí, como é que foi isso de, não, peraí, vamos nos juntar? Você falou do Rafa, quem que é o Rafa? Como é que foi esse bem bolado aí? Assim, eu comecei a trabalhar como atriz, eu tinha 8 anos de idade. Mas eu pequena, eu morei no Rio Comprido, e dentro ali do Rio Comprido, o Turano era a comunidade que fazia parte de onde eu morava. É uma favela bem perigosa até hoje. Com 8 anos de idade, eu comecei a ter empoderamento econômico, comecei a estudar. Eu, com 11 anos, comprava linha telefônica e alugava. Então, a minha visão de empreendedora sempre existiu. Tive muita sorte de ter meus pais para me orientar. Eles tinham muita preocupação de eu estar perdendo a minha infância, porque
de um lado da minha família, de Pernambuco, minha avó passou muita dificuldade, teve 16 filhos, meu avô era funiô indígena, minha avó era de Vertente, eles saíram do sertão, do interior, foram para Recife, lutaram, assim, deram dignidade para todos os filhos. E já a parte do meu pai vem de uma família totalmente mais estruturada, da Espanha, de Santander. Meu avô era arquiteto, então eu nasci nesse lugar que é muito Brasil, né? A gente ter essa desigualdade dentro de casa. E assim, tive muita sorte de nunca ter faltado nada, mas eu vi a luta ali dos meus pais no dia a dia, sabe? Para tentar estar presente mesmo na vida corrida de trazer sustento para casa, de me dar os valores certos, de trazer a consciência da empatia. Todo final de ano a gente fazia campanha, levava as coisas nas ruas, não só final de ano, sempre foi uma casa muito acolhedora, sempre lá em casa, até hoje. Então eu comecei a fazer projeto social desde 8 anos de idade. Eu cresci querendo que mais pessoas não tivessem que lutar pelo básico. Então eu vi muita coisa, sabe, desde pequena. Quando você vive ali dentro de uma realidade bem mais humilde, tem muita beleza, porque você sabe como contar. Está faltando um ovo, está faltando um arroz, está faltando qualquer coisa, se partilha, se multiplica. Então, esse lugar do estamos juntos, eu aprendi isso no Rio Comprido, sabe? E dentro de casa. É impressionante. Meus pais sempre tiraram o que tinham para dar para o outro. Sempre, sempre. Então, eu, como filha única, sempre pensei, a gente sempre faz projetos, a gente tem vários outros projetos na família, dentro de casa. E na pandemia isso se aflora, quer dizer, minha relação com o WFP começa em 2016, 2017, quando o Rodrigo Mota me visita lá em Londres, a gente se conheceu, na verdade, num evento lá da universidade. Depois a gente começa a conversar, tem uma conversa bem íntima sobre a fome. Ele é da Bahia, um menino incrível, e ele já estava no WFP, e a gente estava na casa do embaixador e a gente começou a conversar. Não, peraí, esse assunto é muito sério, vamos conversar depois, não num momento de confraternização, né? Isso porque a gente já estava mais de uma hora conversando. E aí começou essa provocação. Depois a Isadora, que é também do WFP, faz o convite para se aproximar mais da agência. Isso 2016, 2017, eu começo a virar parceira deles, está bem mais perto. E como ativista, comecei a aprender muito com eles, né? A gente tem programas incríveis no mundo inteiro, comecei a entender a fome de uma forma mais crítica, no sentido, ok, o que está sendo feito, o que a gente pode tentar fazer, como é que é isso, esses dados, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, aquilo ali foi me dando uma certa agonia. Quando veio a pandemia, e me senti completamente insuficiente, né, de não conseguir ajudar todo mundo que vinha pedir apoio. E quando a gente vê que, peraí, vamos pensar na solução, não é ficar dando comida, pratos, porque isso é um dinheiro que não é investimento, é custo, né? Existe essa diferença em custo e investimento. O aplicativo foi um investimento que a gente fez. O custo não volta. Foi assim que a tecnologia nasceu. Amigos meus de uma vida, a gente se reuniu, Marcelo Scafuro, que é o vice-presidente, diretor de operações e logística, um grande amigo e empresário. Aí vem o Lucas Sock e o Garrido, Jorge Garrido, que são dois mega inteligentes na tecnologia, premiadíssimos. O Garrido teve mais de 20 anos no setor bancário e dá uma sacudida na vida e fala, não, eu não quero mais estar aqui coordenando uma equipe de mais de 3 mil pessoas, eu quero fazer alguma coisa de impacto para o mundo. E o Lucas também, e o Flávio, e o Ricardo, e o Bruno, assim, é um time de 17 pessoas que nós nos reunimos, o Rafael em Pernambuco, que é diretor lá de Pernambuco. Então, assim, sozinho ninguém faz nada, e a gente, nós reunidos, né, tem também Pedrinho Verda, tem o Rafa Matos, então é um grupo grande. Assim. Bom, você conseguiu juntar então uma equipe assim super plural, né? Com cada um com a sua expertise e vendo de que forma que poderia agregar. E aí eu te pergunto assim, por que que tem que ter essa
essa pluralidade, né, numa equipe como essa. E aí o que seria quando você fala do aplicativo, né? Você já mostrou aí que você então começou isso por interesse próprio, foi você ali que começou se conectando com essas pessoas. Chegou a pandemia, veio o movimento Fome de Tudo. E aí, da onde que veio a ideia do aplicativo? E o que seria o aplicativo, para quem ainda não conhece? Na pandemia, a gente começou a fazer uns encontros virtuais para trazer a conscientização de cada região. Isso foi um sucesso na época. A gente fazia lives com mais de 1.000, 2.000 pessoas. E então a gente começou a entender a dificuldade de cada lugar. Foi quando a gente pensa assim, poxa, acho que a tecnologia pode ser uma ferramenta aí de compreensão do problema e mudança, né? Se está sobrando de um lado, está faltando de outro, vamos fazer essa conexão. O aplicativo virou algo muito maior do que eu esperava. Ele foi nossa primeira inteligência, a gente tem várias outras dentro do Fome de Tudo, a gente não trata só de comida, a gente tem 5 verticais, nós crescemos um pouco, mas esse foi o nosso ponto de início. O aplicativo ele faz toda uma governança, não só do estoque, mas do que tem disponível naquele dia, como se fosse uma prateleira, um mercado virtual, onde as instituições cadastradas, validadas, porque existem também muitas, infelizmente, instituições que não são reais, então a gente consegue fazer a validação, consegue entender quantas refeições são feitas por dia, qual a necessidade nutricional, se tem nutricionista ou não, se tem logística ou não. A gente faz todo um cruzamento de dados, né, inteligência, onde diariamente ela vai receber o anúncio do que tem disponível para ela poder receber. E é muito interessante, posso depois disponibilizar um vídeo, tem alguns vídeos muito legais, tem uma reportagem que a Globo foi ver como é que funcionava, e viu o impacto na hora, assim, conversando com os diretores das instituições, quanto que a tecnologia leva de economia e de aumentar a qualidade do que você está oferecendo para as pessoas atendidas, assistidas. Então é muito bonito, sabe? A gente atende desde moradores de rua, hospital com câncer, casa, lar de idosos. A gente tenta entender a necessidade de cada um, né, com as ofertas que a gente consegue disponibilizar. E o que é muito interessante esse sistema é híbrido, pode ser tanto uma venda social quanto uma doação. Acaba que as instituições acabam fazendo sempre doação, porque é econômico também para eles, sabe? E vira um SG, vira uma política de troca, e é muito eficiente. Eu sou muito fã. Eu acho muito legal porque a visão de vocês foi muito além. Você falou aí várias vezes da questão do impacto, da economia, de estratégia, de sair do assistencialismo, né? Tem uma pesquisa da WFP que fala que a cada $1 investido em refeições escolares, há um retorno de $9 para os países. Como é que funciona isso na prática e de que forma esse impacto também é econômico? Em diversos aspectos, desde, por exemplo, o Brasil tem o maior programa de alimentação escolar, já que você trouxe a questão da escola. É reconhecido no mundo inteiro como um programa modelo, que hoje não é assistencialista, é um programa de educação. Eu tive uma sorte, uma oportunidade de aprender ainda mais apresentando um reality que chama As Merendeiras, que é um programa junto com o WFP, FNDE, e conhecer ali a realidade das merendeiras, de criar cardápio nutricional para as crianças, entender que aquele prato de comida na escola corta vários problemas na nossa sociedade, como trabalho infantil, exploração sexual. Por quê? Eu vivo num país muito continental. As crianças irem para a escola, muitas vezes, pela própria ignorância dos pais ou a realidade mais limitada, é uma garantia de que ela vai comer e que ela não precisa ir trabalhar no campo ou em alguma outra, infelizmente, realidade, como a exploração que existe, né? Então, assim, a gente vê o impacto daquela criança se formando e daqui a alguns anos, como eu conheci algumas pessoas que vieram da escola pública que estão na faculdade. Isso veio
provocado pelo programa de alimentação, porque teve o incentivo dos pais de irem para a escola, estudarem, mas que era para comer. E a gente tem agora aí um desafio que a gente está tratando, que são 165 dias do ano que a criança não tem o que comer, porque não é o calendário escolar. Finais de semana, férias, feriados, isso corresponde a 165 dias de insegurança alimentar. O nosso programa é muito eficiente, mas agora a gente está falando de quando ela não está estudando. A criança não está estudando. Então, esse é um tema que a gente está trabalhando também, que em breve a gente vai lançar uma campanha bem massiva para poder também implementar soluções que a gente está desenvolvendo. São situações que a gente não pensa muito, né, Úrsula? A gente nunca imaginaria assim, poxa, nas férias, como é que essas crianças e adolescentes vão se alimentar, né? Eu que trabalho aqui em Belo Horizonte, na Cruz Vermelha de Minas Gerais, a gente apoia muito um projeto do MESA Sesc Brasil, que chama Férias Sem Fome, que é exatamente isso, é durante o período das férias, levar alimentação, não só a alimentação, mas como você está falando aí, alimentação de qualidade para essas pessoas, né? Porque realmente faz toda a diferença ali. Você citou aí algumas questões, eu acrescentaria aqui também a questão da violência, né? Que já está totalmente conectada a essa questão, porque a pessoa vai ficando com fome, aquilo ali vai realmente causando uma tensão dentro de casa e como que tudo vai se conectando. Então, assim, a barriga cheia, ela tem condições de estudar ou de ir atrás de uma capacitação, e você mostrou aí, né, como que isso também muda completamente a realidade, vai começando a mudar até a realidade social daquelas pessoas, né? A gente está falando aqui da pesquisa da WFP, eu também vi uma outra, é da SOF, é assim que fala? Que eu não sabia ainda dessa fonte, que fala que a fome numa visão global, ela está aumentando justamente para a gente não estar conseguindo trabalhar juntos e de maneira eficaz. E aí você tem mostrado aí vários atores, vários órgãos, instituições que estão unidos aí junto com vocês, né? Como é que você explica isso? No mundo cada vez mais conectado, a gente está falhando justamente por essa falta de união. Será que a gente está sendo seletivo para algumas sessões e offline, quando às vezes é mais conveniente? Como é que você enxerga isso? Você falou tudo. Eu só fui entender isso quando o movimento começou, sabe? Assim, existem coisas horrorosas, assim. A fome é lucrativa, né? Você já pensou o dia que acabar com a fome, quanta instituição vai acabar? Então, será que realmente tem o interesse de resolver o problema? Prevenir ou remediar, né? Remediar é igual quando a gente fala da indústria do câncer. Então, querem resolver, querem achar a solução ou não? Então, é uma reflexão que eu faço todo dia, porque não consigo entender como o ser humano esquece de que estamos de passagem, num tempo curto, e as nossas ações, principalmente na direção de grandes empresas, ou governos, ou o que quer que seja, vai impactar outras gerações, né? Então, a gente precisa de muita coragem para continuar batendo numa tecla que é básica. Tem que ter um mínimo de esforço e boa vontade, bom senso de querer resolver o problema, porque é possível. Você vê as guerras, a indústria bélica lucra absurdamente em cima de pessoas que não têm nada a ver com isso. Então, as vítimas, né? Então, se a gente quisesse acabar com a fome, bastavam 2 dias de guerra, ou nem isso. Sem contar que a gente está falando de um momento de aquecimento global, a produção de metano, que os alimentos, a compostagem, sabe, toda essa questão que a gente ainda nem traz em volta de um problema, porque está ligado diretamente, não é nem indireto, é diretamente. Então eu vejo aí que existe primeiro um problema, não há interesse de todos para acabar com a fome, por causa de interesses e agendas próprias. Eu vejo nas nossas, sabe, a gente tem uma ferramenta que é 100% eficiente, já é comprovado, mais de 4 anos rodando, geração de dados, os impactos que a gente já faz, assim, a gente não tem um projeto de uma tecnologia, não, a gente está rodando. E às vezes eu vejo determinados núcleos vindo conversar com a gente, querendo entender a ferramenta e depois querem tentar copiar a ferramenta, e a gente fala, olha, pode botar tua label, a gente não precisa nem aparecer, porque a ferramenta é para ser usada, mas aí existe o ego. Isso já aconteceu, assim, algumas vezes. Então,
Eu acho que o que mais atrapalha é a agenda própria, porque a fome é lucrativa, e depois o ego, porque todo mundo quer ser o bom samaritano de falar, olha que fulano acabou com a fome, e a gente não é esse lugar, assim. Nós somos um grupo de pessoas interessadas em contribuir. Tem muitos projetos que a gente nem aparece. A gente faz a marca do parceiro, porque a meta é essa, sabe? É o que a gente está deixando para uma sociedade. A gente sabe exatamente que lugar é esse. Fora também a questão cultural, né, Úrsula? Tem um episódio aqui do Na Boa com o Mesa Sesc Brasil, que eu citei agora há pouco, que a gente fala da relação do desperdício de alimento com a fome. É o episódio 50 aqui, o Fome. Será mesmo a falta de alimento? E aí eu te pergunto, para combater essa insegurança alimentar, também não basta focar na doação e apoio aos projetos, mas também trabalhar a cultura, o hábito das pessoas. E o movimento Fome de Tudo, ele está presente não só no Brasil. E aí que eu te pergunto, o que você tem visto lá fora também? Tanto em termos de América Latina quanto Caribe. Como é que são esses hábitos, essa cultura? Como é que a gente trabalha essa temática em diversos contextos? Ótima pergunta. Eu acho que a gente tem que começar dentro de casa, né? Tem um termo que a gente fala que é a cegueira da geladeira. Isso é quando a gente abre a geladeira e fala, ai, não tem nada. E tem um monte de coisa. Basta ter um pouco de criatividade para a gente, de repente, inventar. Eu adoro inventar. Eu sou, assim, do zero desperdício, porque desde pequena eu via como minha avó multiplicava as coisas na casa dela com muita dificuldade. E na outra família, um desperdício gigante. Eu ficava louca com isso. E isso é mundo, né? Se a gente vai para Angola, vai para Moçambique, se a gente vai próprio aqui na nossa América Latina, né? A nossa América do Sul, Latam aqui é bem complicado. Não precisa, nem precisa sair do Brasil, não. Vamos um pouco para o interior, que tem uma outra realidade. Vamos para a rua, onde infelizmente pessoas pegam comida do lixo. Então, assim, o que eu faço? Vou dividir um pouco da minha realidade. Eu estou num restaurante, não importa onde quer que seja, sobrou alguma coisa, mesmo que eu não tenha comida, eu levo. Eu já vi situações muito engraçadas, as pessoas falam assim, nossa, você é uma atriz, isso eu estava em Londres, né? Ah, você é uma atriz, não sei o que, vai levar? Era um restaurante super... Falei, vou, porque isso vai pro lixo. E tá cheio de morador de rua lá. Eu pego e levo. Ou às vezes eu posso pegar, levar e ir para comer no dia seguinte, entendeu? Eu não tenho esse lugar do orgulho, da vergonha que todo mundo tem, assim, 90% das pessoas têm isso. E o que eu acho interessante, nesse dia que eu fiz isso, tinham pessoas muito relevantes na mesa, mega empresários, tinham alguns artistas, e aí no dia seguinte, 2 dias depois, me mandam uma foto no nosso grupo, dois falando, olha aqui, estou levando a sobra, e depois outro dia, olha, eu também estou levando pessoas que ali estavam julgando que não era uma boa ação. Então eu acho que a gente tem que ser exemplos. O que é influencer hoje em dia, né? Não é quem tem X seguidores, é quem influencia boas ideias, boas sugestões. Então, provocar a mudança dentro do nosso sistema, seja familiar, de amigos, no nosso dia a dia, seja no trabalho, eu gosto muito disso, eu gosto tanto de aprender e depois passar as coisas boas, sabe? Sim, sim, essa troca, né. Eu também vivo muito isso, sabe. Minhas amigas, elas me chamam de Greta, meu marido me chama de Gretinha, porque eu sempre vou falando: "Gente, pra que vocês estão usando canudo? Pra quê? Não precisa disso. Pra que a colherzinha pra misturar o café?". Enfim, são hábitos que às vezes as pessoas vão utilizando ali no dia a dia, elas nem param muito para pensar. E aí, na hora que a gente dá aquela chamada, elas veem que é mais simples do que imagina, que realmente cabe a cada um ali com um pouquinho ou conquistar o alcance e fazer, né? E tem boas iniciativas, né, Úrsula? Você mora em Portugal hoje, não é isso? Eu moro há 14 anos, eu fico, na verdade, entre Inglaterra e Portugal, mas eu venho muito ao Brasil. Pois é, eu sei que lá em Portugal tem bons exemplos também, eu acho que em todos os lugares, isso está crescendo, né. Mas eu vi que em Portugal tem um restaurante do projeto da Associação Crescer,
E aqui também, né, no Brasil, recentemente teve o Ricardo Frugoli, que acabou de ser eleito um dos heróis da comida pela FAO, que é a Organização da ONU pela Alimentação, através do projeto Marmita Solidária. São projetos que distribuem comida, que tem essa capacitação também. O que você tem visto nessas diferentes realidades, né, e contextos? Inglaterra, Portugal, Brasil, como a gente está falando aí, é uma questão mundial, mas ela é tratada de forma diferente? Como é que você enxerga? Não, eu acho que ela é tratada com prioridades diferentes. Gosto de todos esses projetos que você citou, principalmente o do É um Restaurante, porque É um Restaurante é um projeto de capacitação. Tira moradores de rua, ensinam a eles uma profissão, detecta ali qual é a potência de cada um, sendo mais na frente do restaurante como atendimento de mesa, se é de repente na cozinha como auxiliar de chefe, um subchefe, um ajudante, tudo na área da gastronomia. E assim se cria algo que é circular. Um morador que não tinha, talvez, nenhum documento, aprende, sai dali com uma profissão, com uma experiência, com uma reinclusão na sociedade, e daqui a pouco é contratado. Então, isso, para mim, é um projeto de sucesso, que é muito além de dar, novamente, um prato de comida. É resolver um problema de uma pessoa que estava completamente excluída. Então, isso dá muito mais trabalho, mas é muito mais eficiente. E os exemplos eu vejo como as gerações. Por exemplo, as crianças, eu vou muito para, por exemplo, se eu estou, um exemplo básico, tá? Estou na praia com alguns sobrinhos ou filhos de amigas, porque eu não tenho filhos, mas eu adoro criança. Então, teve um dia que uma menina falou assim, a Sophie falou assim, ai, mas olha, tá cheio de lixo. Falei, então vamos fazer o seguinte, vamos brincar agora vamos cada um pegar um saco e catar o lixo. Daqui a pouco, e eu falei, quem catar mais lixo vai ganhar um sorvete. Daqui a pouco, tinham mais crianças ainda fazendo a mesma coisa e nem sabiam do prêmio, tá? Nem sabiam que era para ganhar alguma coisa em troca, o sorvete. Eu acho que vem aí uma geração, eu acho que vem aí uma geração, até por eles estarem vivendo isso na pele, estar sendo mais frequente, tanto fome quanto as questões climáticas aí de sustentabilidade, de cuidado, né, de consumo, de hábitos. Eu acho que vem aí, mas a gente está falando de uma geração, né? E que isso leva tempo também. E aí eu fico pensando nessa questão que você falou da capacitação, né, desse projeto É um Restaurante, como também o Frugoli que ganhou o prêmio, né, o paulista que ganhou o prêmio, ele também tem essa questão da capacitação com as pessoas que estão nas ruas. Na verdade, a gente precisa pensar que é uma situação que a gente deve sempre ficar de olho, de pronto aviso, que a fome, de fato, ela nunca vai acabar, e que a gente tem que estar ali, ó, de olho nessas ações de médio a longo prazo, sustentando porque os números vão mudando, né? O Brasil, que antes tinha mais de 30 milhões de pessoas em insegurança alimentar, hoje já falam de 8 milhões, que sempre é um número muito alto, né? Acho que quando a gente fala de 3 pessoas, uma pessoa passando fome, já é algo que a gente não deve ignorar. Mas é uma questão que a gente deve ficar sempre de pronto aviso. Com certeza, porque isso é uma estimativa, né? Nunca é um número real, a gente nunca consegue ter isso de uma forma palpável. O bom da nossa tecnologia é isso, a gente tem dados em tempo real, a gente sabe exatamente quantas pessoas estão sendo impactadas, quantas não são. Enfim, tem todo um contexto de dados que envolve a tecnologia. E o que eu vejo, assim, eu acho importantíssimo a advocacy, mas eu sou muito ansiosa para o fazer, sabe? O que está sendo feito? Quem está fazendo? Porque a fome traz muitos outros problemas, como a questão das drogas, as pessoas se drogam na rua, que é mais barato do que comer, e a droga faz com que a pessoa não sinta fome. Então a gente tem que entender também que às vezes não é uma questão nem de escolha, mas é fraqueza, é sobrevivência. Então, quando a gente trata a questão da segurança alimentar, a gente diretamente e indiretamente consegue resolver muitos outros problemas, porque eu acredito que um ser humano não escolhe estar numa situação assim. É muito por uma falta de opção, por uma falta de realidade, por uma falta de acolhimento, uma falta de aceitação, uma falta de o que eu sou.
sabe? O que eu consegui ser? Por isso que eu sou muito a favor da gente construir ferramentas. E essas ferramentas estão que sejam acessíveis, para a gente poder potencializar talentos, para potencializar outras coisas. Por exemplo, nós, agora no Rio Grande do Sul, no momento da tragédia, todo mundo se mobilizou, né? Agora, todo mundo já fugiu. Ah, já ajudei, já fiz minha parte, não sei o quê. E a gente teve uma empresa procurou a gente, que foi a Shein, uma empresa chinesa, na época da tragédia, porque a gente já estava fazendo uma ação lá e quis fazer uma doação. A gente já estava tudo tão organizado, falou assim, peraí, vamos fazer um diagnóstico para entender o pós-desastre? E eles toparam, confiaram na gente para isso. Estamos trabalhando desde maio, agora a gente está indo para uma última etapa da entrega dessa fase de pós-desastre, com os idosos. Existiu muita depressão pós-desastre, né? Então a gente está fazendo um programa de atividades muito bonito, com dança, com música, com arte-terapia, com ginástica. A gente está deixando um legado para eles, que é uma academia de ginástica ao ar livre. Com os jovens, a gente está fazendo um programa de capacitação, onde a gente vai deixar um legado de computadores também, aulas virtuais e presenciais, alguns cursos de capacitação que vai ser direto para uma possível contratação futura, porque a Shein está começando a abrir operações no Sul. Então, é tudo muito integrado, entendeu? Famílias com agricultura familiar, a gente está levando toda a reestrutura para eles, não só de insumos, sementes, parceria grande com vários órgãos, como a Emater. Então, a gente está conseguindo fazer, e também com os animais, que muitos perderam seus tutores, ou foram abandonados, ou realmente não conseguiram achar. A gente criou uma tecnologia que vai ser como se fosse a identidade do animal, com a sua pulseira, com a sua leitura, onde vai dar toda qual é a realidade dele, já foi castrado, se não foi, quais as vacinas. Então, assim, para a gente poder fazer uma campanha nacional, a gente tenta sempre entender qual que é o problema e tenta trazer solução na prática. O nosso verbo é muito de fazer, né? É muito ação, é isso que a gente tem no DNA do Fome de Tudo, assim, de vamos fazer. É isso que eu ia te perguntar, escutando você falando, o fome de tudo é muito mais do que encher barriga. É uma fome de mudança, não é isso? Como é que você definiria esse movimento? Você falou a palavra certa, assim, a frase certa, é fome de mudança. E a gente acredita muito no poder da união das pessoas com a mesma intenção, sabe? Porque junto a gente consegue transformar. E são transformações que não são temporárias. Isso que a gente tem muito orgulho, são transformações sólidas. E não é fácil, mas não é impossível, mas é que dá muito trabalho. O pessoal fala assim, vocês têm que postar mais as coisas que vocês fazem, mas é que o nosso lugar não é da vaidade. O nosso lugar é da entrega, a gente não quer ser colocado como poxa, olha como vocês são legais. Não, assim, a gente quer ser lembrado para vamos juntos. Esse é o lugar, a gente adora trabalhar em cooperação. Não à toa são mais de 4.500 parceiros, né, Úrsula? E aí que eu acho que é a grandeza do movimento, porque é isso que você está falando, ao invés de ficar cada um ali no seu território, trabalhando ali sozinho, não, vocês conseguiram mobilizar e quanto mais pessoas entrarem para o movimento, melhor ainda o impacto vai ser ainda maior, né? E aí eu te pergunto, como é que é para entrar no movimento, para apoiar, seja a pessoa física ou quem também é dono de um estabelecimento, que tem essa realidade aí de produtos que estão sendo perdidos, que pode fazer o destino correto, como é que funciona essa logística? Olha, é só entrar, a gente é muito acessível. Temos o nosso site, temos redes sociais, Instagram, LinkedIn, podem enviar uma mensagem, tem o contato @fomedetudo.com ou fomedetudo.org e a gente tem um time super disponível para querer que vocês cheguem mais perto e proponham e tragam ideias, tragam parceiros, a ideia é sempre essa.
Bom, eu só tenho a agradecer, Úrsula, por esse tempo aqui comigo. Demorou, mas que bom que ele saiu, porque eu admiro muito o trabalho, admiro muito, acompanho de longe agora, cada vez mais de perto também. É um prazer poder divulgar para que mais pessoas conheçam essa iniciativa, que elas possam colocar também a mão na massa, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, Silvia, e peço desculpas pela demora, mas é com todo carinho mesmo e orgulho de poder ter você como na frente de uma provocação tão necessária, né, que é a gente falar de coisas boas, falar de boas iniciativas. Não é, porque eu acho que a gente tem uma cultura no Brasil de que tragédia vende, né, a vida alheia vende. Então, ter um lugar de troca com coisas saudáveis, né, com boas iniciativas, é tão bom, faz tão bem, e quero te agradecer pela oportunidade. Imagina, vamos juntas nessa. E você gostou desse episódio? Siga o nosso perfil e lembre-se de classificar o nosso podcast com 5 estrelas e, claro, compartilhe com os amigos. E tem mais conteúdos como esse e no meu Instagram também. Vai lá no meu perfil, @SilviaCastroDC. Úrsula também tem o seu pessoal, tem o do movimento Fome de Tudo, né? Quer deixar aqui os contatos? Deixa sim, Movimento Fome de Tudo, tá no Instagram, no LinkedIn também, Fome de Tudo, e o meu pessoal é Úrsula Corona. Maravilha! Sigam, porque eu já tô lá e é realmente inspirador e não à toa trouxe a gente aqui para esse bate-papo, né? E até o próximo episódio.